Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Jennifer Ribeiro. Eu sou professora de Física. E a segunda videoaula desse canal vai ser sobre velocidade média. Antes da gente falar sobre velocidade média, a gente vai falar primeiramente de alguns conceitos iniciais. O primeiro deles é a posição. O que é a posição? É o lugar onde o corpo se encontra em determinado instante de tempo. Aqui tem uma trajetória orientada. Aí aqui, igual na matemática, tem o zero. Aí para a direita vai ser os números positivos. E para a esquerda vai ser os números negativos. O zero, ele é chamado de origem dos espaços. Aí aqui, nessa trajetória orientada, a escala que ele utiliza é de 1 metro. Então aqui no meio é o 0, aqui vai ser o 1, aqui o 2, aqui o 3 e assim sucessivamente. E para a esquerda vai ser o menos 1, aí aqui onde a bolinha está, o menos 2, aí aqui o menos 3, aqui o menos 4 e assim sucessivamente. Posição é a localização do corpo em relação à origem, que é o 0 metros ou 0 quilômetros. A trajetória, o que ela é? Ela é a sequência de posições de um corpo durante o movimento no decorrer do tempo. Por isso, o corpo em movimento define sua trajetória com o passar do tempo. Aí, para representar a trajetória, eu peguei essa menina aqui, que está jogando uma bola, um lançamento horizontal. Aí aqui dá pra gente ver a trajetória da bola, que é o ramo de uma parábola. O deslocamento, que ele é representado pelo símbolo ΔS, é a variação da posição de um objeto. Ele trata-se de um espaço que existe intervalo de tempo definido entre a posição inicial e a posição final do corpo. Aí, para vocês entenderem melhor o que é o deslocamento e como se calcula o deslocamento, eu coloquei esse exemplo aqui. Aí aqui tem uma rua que está cheia de casas. Aí essa casa da esquerda é a minha casa. E essa casa aqui grande, bonita, colorida, é a casa do meu pai. A minha casa, ela se encontra na posição 50 metros em relação à origem. E a casa do meu pai se encontra em 900 metros em relação à origem. Então, quantos metros que eu vou ter que andar na rua para poder sair da minha casa e chegar na casa do meu pai? Lembrando que a minha casa está na posição 50 metros e a casa do meu pai está na posição 900 metros. Aí, para calcular quantos metros que a gente vai andar, é saber quanto que dos 50 tem que andar para chegar até 900. Então, da minha casa para a casa do meu pai, eu vou ter que andar 850 metros. Aí, como que a gente faz essa conta? A gente pega o 900, que é a posição da casa do meu pai, e tira dos 50 metros, que é a posição da minha casa. Então, eu teria que andar 850 metros para chegar na casa do meu pai. Então, o que a gente fez, basicamente? A gente pegou os 900 metros, que é a posição da casa do meu pai, e tirou dos 50 metros, que é a posição da minha casa. Então, como é que a gente vai calcular o deslocamento? Ele vai ser a posição final menos a inicial. Aí, como que vai ficar a fórmula? ΔS é igual ao S menos o S0. O ΔS, ele é o deslocamento. Esse S
é a posição final. E esse SO é a posição inicial. O deslocamento ele pode estar ou em metros, ou em quilômetros, ou em centímetros, ou em decímetros, qualquer unidade de medida de comprimento. E, por fim, o que é a velocidade média? É uma grandeza que mede em intervalo de tempo a rapidez do deslocamento de um corpo. Então, para a gente descobrir se um corpo ele está andando rápido ou devagar, a gente utiliza o conceito de velocidade média. Então, a gente tem que saber, para calcular a velocidade média, quanto que ele andou e quanto tempo que ele gastou nesse percurso. Para calcular a velocidade média, a gente vai utilizar essa equação aqui. Velocidade média, ela é ΔS sobre ΔT. Esse ΔS ele é o deslocamento e o ΔT é o tempo. A velocidade média, ela normalmente é medida ou em km por hora ou em metros por segundo. Para ela ser medida em km por hora, esse deslocamento aqui ele tem que estar em quilômetro e o tempo em hora. Se for medido em metros por segundo, o deslocamento, que é o ΔS, tem que estar em metro e o ΔT tem que estar em segundo. Aí aqui, como é que a gente faz para poder converter de km por hora para metros por segundo ou vice-versa? Aí observando essa tabela, para a gente converter de metros por segundo para km por hora, a gente multiplica por 3,6. E para converter de km por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. No sistema internacional, a unidade que é utilizada para a velocidade média é metros por segundo. A velocidade média ela pode ser ou positiva ou negativa. Se ela for positiva, o nome que a gente dá é movimento progressivo. E se a velocidade média for negativa, o movimento que a gente chama é movimento retrógrado. E o que é o movimento uniforme? Que é uma classificação dos movimentos. No movimento uniforme, que é que a gente está estudando por enquanto, é um movimento em que a velocidade média ela é constante. Então a gente não considera nem que o corpo está acelerando e nem que o corpo está freando. Então nesses primeiros exemplos que a gente vai ver, a gente vai considerar sempre a velocidade constante. Aí nas próximas videoaulas a gente vai aprender como é que calcula a aceleração e a velocidade em função da aceleração. O movimento retilíneo uniforme, além dele ter a velocidade constante, a trajetória dele é uma reta. Aí agora a gente vai ver alguns exemplos de como se calcula a velocidade média. Aí no primeiro exemplo, a gente vai aprender como é que converte de metros por segundo para km por hora e vice-versa. Aí o número 1, converta. Aí letra A, 5 metros por segundo para km por hora. Aí vamos relembrar como é que a gente converte de metros por segundo para km por hora. Aí, observando a tabela, de metros por segundo para km por hora, a gente multiplica por 3,6. Então, o que a gente faz? Pega esse 5 e multiplica por 3,6. Aí 5 vezes 3,6, 18 km por hora. Aí letra B, 72 km por hora para metros por segundo. A gente vai fazer a mesma coisa, vai pegar a tabela e vai ver como é que faz para converter do km por hora para metros por segundo. Aí aqui, do km por hora
para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar o 72 e vai dividir por 3,6. Então, 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. O exemplo número 2. Vamos supor que um trecho de 50 km de uma rodovia seja monitorado pela polícia rodoviária. A velocidade máxima permitida no trecho é de 80 km por hora. O motorista percorreu 50 km do trecho em 30 minutos. Calcule se ele ultrapassou o limite de velocidade permitido. Então vamos lá. Aí tinha uma pessoa, que estava passando um trecho monitorado. E esse trecho monitorado, ele tem 50 km de extensão. Então a pessoa vai percorrer 50 km. E o motorista, ele percorreu esse trecho em 30 minutos. Então, 30 minutos é meia hora. Então, a gente vai calcular o quê? A velocidade que ele gastou nesse trecho. E vai ver se essa velocidade ela é maior que 80 km por hora ou menor que 80 km por hora. E esse 80 km por hora é a velocidade máxima permitida. Então, vamos tirar primeiro os dados do problema. Esse 50 km por hora é o quanto que ele andou. Então, o deslocamento dele. Aí, esse deslocamento é representado pelo ΔS. E o tempo que ele gastou é 30 minutos. Então, aqui eu coloquei melhor para poder a gente entender os dados do problema. O ΔS, 50 km, que é quanto o motorista percorreu. O tempo que ele gastou, 30 minutos. Só que aqui, a velocidade está em km por hora. E o tempo está em minutos. Então, 30 minutos equivalem a meia hora. E a velocidade permitida é de 80 km por hora. Então, o que a gente vai fazer? Vai calcular a velocidade do motorista e ver se ela é superior ou não a 80 km por hora. Aí, para calcular a velocidade do motorista, a gente vai utilizar a fórmula ΔS sobre ΔT. O ΔS é o 50, que está escrito lá no problema. E o tempo que ele gastou, meia hora. Aí 50 dividido por meio, 100 km por hora. Como a velocidade permitida é de 80 km por hora, então o motorista ele ultrapassou o limite de velocidade, porque a velocidade que ele atingiu no trecho é de 100 km por hora. Então ele vai levar multa. O exemplo número 3. Ao passar pelo marco quilômetro 200 de uma rodovia, o motorista vê um anúncio com a inscrição: abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que esse posto de serviço se encontra junto ao marco 245 dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê, para os carros que trafegam nesse trecho, uma velocidade média em km por hora de. Então, o que o problema quer dizer? Que o motorista estava passando pelo marco 200, de uma rodovia, pelo quilômetro 200, e nisso ele viu uma placa que estava falando que tinha abastecimento e restaurante em 30 minutos. E esse posto que ele vai abastecer se encontra no quilômetro 245 dessa rodovia. Então ele quer saber qual que é a velocidade média do motorista. Só que uma observação que ele falou aqui: essa velocidade média
em quilômetros por hora. Então, o que a gente pode observar? Aqui está quilômetro 200, então já está em quilômetros. O quilômetro 245 também já está em quilômetros. Só que aqui está 30 minutos. Esse 30 minutos a gente vai ter que transformar para hora. Porque aqui no problema ele pede em quilômetro por hora. Então 30 minutos equivale a meia hora. Então a gente vai calcular também quanto que ele andou para sair do quilômetro 200 e chegar no quilômetro 245. Então vamos organizar melhor os dados. Então, o motorista, ele estava no quilômetro 200 e ele chegou até no quilômetro 245. Então, para ele fazer esse percurso, ele teve que andar 45 quilômetros. E o tempo que ele gastou foi meia hora, que são os 30 minutos. Só que como a velocidade média está em quilômetros por hora, então 30 minutos equivale a meia hora. Aí quanto que é a velocidade média? Aí a velocidade média a gente vai dividir o ΔS pelo ΔT. Aí o ΔS, que ele andou 45 km no tempo de meia hora. Então 45 dividido por meio vai dar 90 km por hora, que é a letra B. Número 4. Ao cobrar uma falta em jogo de futebol, um jogador imprime a bola uma velocidade de 43,2 km por hora. Aí aqui isso é diferente, porque ele já deu a velocidade pra gente. Quanto que vale a velocidade aqui? 43,2 km por hora. Sabendo que a bola gasta 3 segundos até atingir as redes, determine a distância percorrida. Então aqui já falou o tempo que foi gasto, 3 segundos. Se a gente for analisar as opções, o que diz pra gente? A letra A, 36 metros, letra B, 48 metros, letra C, 52 metros, letra D, 75 metros, letra E, 28 metros. A gente pode observar que todas as alternativas estão em metros. Só que a velocidade, ela foi dada, né, no exercício em quilômetros por hora. Então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que pegar essa velocidade que está em quilômetros por hora e vai ter que converter ela para metros por segundo. Aí aqui, para ficar mais organizado, a velocidade média que ele deu foi de 43,2 km por hora e o tempo que foi gasto de 3 segundos. Aí para converter, como é que a gente faz? Essa velocidade média ela está em km por hora. Aí de km por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Aí se a gente dividir 43,2 por 3,6, vai dar 12 metros por segundo, que é a velocidade que foi chutada a bola. Aí para achar o deslocamento, a gente vai utilizar a mesma fórmula da velocidade média, que é o ΔS sobre o ΔT. Só que aqui ele já deu a velocidade para a gente pronta, que é o de 12 metros por segundo. O que a gente vai fazer agora é achar o ΔS. Aí aqui, a velocidade média, ela é o 12 metros por segundo. O ΔS, a gente não sabe quanto que vale. E o tempo que ele gastou
no lance dele vale 3 segundos. Aí como é que a gente vai resolver essa equação aqui? Aí a gente põe o 1 aqui embaixo do 12 e multiplica cruzado, igual a da matemática. Aí ΔS vezes 1, ΔS. 12 vezes 3, 36 metros. Então, qual que foi o deslocamento? 36 metros. Que é a letra A. Então, gente, por hoje é isso. Obrigada. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Ative o sininho para mais notificações. Se inscreva. E me siga nas redes sociais. O meu perfil ele é Desbravando a Física, tudo junto, no Instagram. E tem a fanpage que é Desbravando a Física. No Instagram tem resumos de matérias. E vou começar a postar no IGTV exercícios resolvidos. Para poder vocês reforçarem mais o conteúdo. Obrigada!